Olá, meus amigos, tudo bem? Que bom estarmos juntos novamente para mais uma vez aí estudarmos a palavra de Deus através do estudo da lição da Escola Sabatina. Nós estamos já no 9º estudo desse trimestre. Durante todo esse trimestre nós temos estudado o livro de Marcos, né? Se de repente você está chegando agora aqui nesse canal e ainda não sabe do que nós estamos falando, nós temos um guia de estudos que a cada trimestre muda de assunto ou pelo livro, né, da Bíblia. E nesse trimestre nós estamos estudando sobre o livro de Marcos. Chegamos aí no 9º estudo. Mas eu tenho certeza que você aí, ao assistir esse vídeo, vai sentir a curiosidade, se você está chegando aqui hoje, de saber o que nós falamos anteriormente. Então, vai lá no nosso canal, que tem lá todas as lições anteriores, para que você possa rever aí os estudos, né? E estudar junto com a gente. Lembrando, desde já, vou pedir para que você possa curtir e compartilhar esse vídeo também. Acesse aí as nossas redes sociais, Adventistas Catanduva. Temos lá no Instagram, temos o Facebook e tem também o nosso canal no YouTube. Então, ajuda a gente a compartilhar a esperança, divulgando aí, né, esses vídeos e levando aí um pouco do evangelho também para as pessoas. Nós vamos iniciar aqui uma sequência, né, de convidados aqui muito especiais na nossa escola sabatina, no estudo, trazendo alguns departamentos da igreja. Aqui, a Igreja Adventista, ela se preocupa em ter alguns departamentos que possam alcançar todos os públicos e faixas etárias de pessoas. E com os adolescentes, com os jovens, as crianças ali, não seria diferente. Então, hoje eu tenho, assim, a alegria, né, de ter aqui comigo, eu nunca estou sozinha para compartilhar da palavra de Deus aqui, e hoje eu tenho a alegria de ter comigo aqui dois amigos queridos que fazem parte do Clube de Desbravadores. Você já ouviu falar? Nós vamos ouvir falar um pouquinho agora. Vanessa, nossa diretora, né, do Clube de Desbravadores aqui de Catanduva, muito bem-vinda. Muito obrigada, Sandra. Olá, tudo bem? Você que não conhece o Clube de Desbravadores, o Clube de Desbravadores é um ministério com crianças de 10 a 15 anos. É um ministério da Igreja Adventista, onde nós trabalhamos ali as partes mentais, espirituais, físicas das crianças. Eles participam de acampamentos, caminhadas, sobrevivência na mata, além da parte espiritual também que nós ensinamos. É muito legal, é muito importante. Você que não conhece o clube, que tem algum filho, algum sobrinho, nos procure. Vai ser muito legal. Não é só para quem é membro da igreja, não é só para quem é aluno da escola adventista. O clube ele é aberto para toda a população, precisa fazer uma inscrição, mas é muito interessante. Com certeza, quem já foi desbravador sabe o que é viver a melhor aventura. É bom, e aí aproveita para tirar as crianças aí da frente do celular, do computador. Você pode ter certeza que eles vão amar. Eu desafio você a levá-los então lá para conhecer a Vanessa ali, o Clube de Desbravadores. Mas a Vanessa, ela não faz esse trabalho sozinha, ela tem muitas pessoas ali que ajudam. E hoje eu tenho aqui comigo também o esposo dela, Celso. Celso, muito bem-vindo. Olá, tudo bom? Boa noite a todos vocês. Boa noite, Sandra. Pessoal, assim como a Vanessa disse, né, eu faço parte do Clube de Desbravadores aqui da cidade de Catanduva, né? Como ela também disse já, são crianças de 10 até 15 anos que nós nos reunimos ali na Escola Adventista, né, na Rua Colômbia. Então, levem as suas crianças, vão lá, façam visita, conheçam o clube e fiquem conosco lá, trabalhando com essas crianças, ensinando todas essas partes que a Vanessa já disse, né? Espiritual, física, mental, para que essas crianças possam crescer ao lado de Deus. Amém, que bom. Vocês viram que eles têm toda uma roupa bacana, tem uniforme, cada emblema desse tem um significado, e você vai descobrir se vier participar do Clube de Desbravadores, né? Então, como o Celso já disse aqui, os encontros são na Escola Adventista aqui de Catanduva, são aos domingos. Que horário que é, Celso? São às 8h30. 8h30 da manhã. Isso. Então, procure aí a gente, procure eles para fazer uma inscrição com as crianças e participar. Você não vai se arrepender, tenho certeza. Fora os acampamentos que tem. Se eu for fazer uma propaganda aqui, vou ficar muito tempo falando de coisa boa, né? Mas então vamos falar de outra coisa que é muito boa também e maravilhosa, que é a palavra de Deus. Então entramos aqui no estudo de número 9. E eu gostaria de convidar você que está aí na sua casa para que nós orássemos, para que o Espírito Santo possa clarear a nossa mente, o nosso coração, para a gente entender aquilo que o Senhor quer falar para nós através do estudo dessa lição. Vamos orar. Querido Deus, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, o privilégio
de estarmos mais uma vez aqui reunidos para estudar a tua palavra. Neste momento, Senhor, nós pedimos que teu Santo Espírito se faça presente, tanto aqui conosco, que estamos gravando esta lição, quanto com aqueles que estão entrando em contato assistindo a essa live, a essa gravação, Senhor. Que o seu Santo Espírito possa tocar nos corações, que nós possamos realmente entender a tua vontade para cada um de nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Nós estamos agora no livro, entramos, né, no capítulo 11 do livro de Marcos. Estudamos aí já até o 10º capítulo e agora então essa lição vai partir aí do capítulo 11. E o verso para memorizar, eu gostaria que um de vocês dois lessem para mim. Bom, posso ler. Vamos Vai lá. lá. O verso para memorizar está lá em Marcos 11, 25. E diz assim: E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Não, eu acho que só esse versículo aqui já ia dar uma semana de estudos, né? É uma coisa bem enfática. Perdoe, porque se você não perdoar, trocando em miúdos, o Pai não vai perdoar. Mas por que Jesus falou esse verso? A gente vai ver aqui um pouquinho mais para frente. Não vamos detalhar muito, porque ele vai estar entrando dentro de uma história muito interessante que vai estar um pouquinho mais para frente. Mas já é para a gente ir refletindo. Perdão é muito importante. Se você quer ser perdoado por Deus, você também precisa perdoar o seu próximo. Então, aqui no sábado, vem comentando aqui que nessa semana nós encontramos aqui algumas controvérsias. E aí eu fui buscar o que é uma controvérsia, né? E aí eu marquei aqui, ó, uma questão onde alguns divergem, ou é uma discussão, uma polêmica, controvérsias em Jerusalém. Mas será que Jesus era controverso? Será que Jesus falava uma coisa que gerava polêmica? A gente viu aqui durante essa semana, né? Enquanto isso, a gente percebe também que os religiosos, eles tentavam confrontar e confundir a Jesus a todo tempo, buscando ali pegar Jesus, né, numa armadilha. Jesus sempre muito sábio, né? Ele sempre, a gente vai ver aí na lição da semana que eles não conseguiam, né? Uma coisa que eu achei interessante aqui que você falou, que está falando bem no finalzinho aqui da lição. Nós chegamos no capítulo 11 de Marcos, né? E aí aqui na lição fala, né, que agora os capítulos eles desaceleram, né? Por Então quê, eles né? entram em alguns detalhes ali, nós vamos perceber que agora entram em algumas minúcias ali. Por que será? Vamos descobrir, né? E, Vanessa, uma coisa importante na palavra controvérsia, a gente só entra em controvérsia quando a gente não conhece esse determinado assunto. Aqui, que nem a Sandra falou, que eles tentavam confrontar, confundir e derrotar Jesus. Mas por que eles nunca conseguiram? Porque Jesus sempre esteve em comunhão com o Pai, né? Então não tem como pegar Jesus desprevenido, né? Ele sempre está atualizado, vamos dizer assim, né? E é uma palavra muito parecida, é contradição. Sim. Jesus não entrava em contradição, né? Aqui é controvérsias, né? Por isso que eu fiz questão ali de levar... são assuntos que divergem da opinião de alguém, mas não é que é uma contradição, é uma controvérsia. Tem mais alguma coisa que a gente pode falar do sábado ou a gente pode passar para o domingo? Que tem assunto, hein? Muito Acho assunto. que podemos passar para domingo, Vamos passar né? então? Vamos lá. Quando vocês imaginam uma entrada triunfal, digamos assim, ó, alguém vai fazer uma entrada triunfal aqui na nossa cidade de Catanduva, o que vocês imaginam? Porque eu imaginaria assim, cavalos assim imponentes. Eu não sou uma pessoa conhecedora de raças de cavalo, mas eu penso assim que ia vir um cavalo bonito, né, para a época, com soldados, carruagens. É isso que vocês pensam também? Ah, quando fala entrada triunfal, vem isso à mente, né? Imponência, né? Sim, que nem você falou, aquele cavalo branco, bonito, né? Mas no caso aqui, trazendo para Jesus, quando Jesus entrou ali em Jerusalém, ele entrou montado em um jumentinho. Eu acho que para muitas pessoas isso foi talvez um baque, né? O porquê? Porque eles esperavam justamente isso. Uma coisa pomposa, luxuosa, poderosa, vamos dizer assim, né? Nós, como desbravadores, né? Nós estamos acostumados ali com grandes cerimônias. Chega nos eventos, nos campuris ali, grandes entradas, grandes coisas.
E Jesus, quem que era Jesus? Quem que é Jesus? É o rei do universo. Ele poderia fazer uma entrada ali maravilhosa, uma entrada, mas como que ele entrou? Num jumentinho, na humildade. Por quê? Porque ele queria mostrar que o seu reino, ele seria estabelecido na humildade. A humildade levaria até a cruz. E era isso que ele queria passar para nós, a humildade. A humildade. Exatamente por isso que ele pediu para que ali 2 discípulos fossem buscar. Eles não entenderam a princípio, né? Para quê? E aí ali algumas pessoas perguntaram para os discípulos: por que vocês estão levando estão desamarrando esse jumentinho, né? E eles falaram: não, Jesus está pedindo para que a gente leve, a gente vai devolver depois, né? Mas ele foi e ele entrou montado e aí você percebe que houve ali um clamor. As pessoas começaram a entender, né? Apesar de ele estar entrando num jumentinho, não de uma forma como se esperava, com um glamour, aquela coisa toda, mas é justamente pelo que a Vanessa acabou de falar. Ele queria mostrar que o reino dele é baseado na humildade, né? Então Jesus sempre vem trazendo para a gente, em todo e qualquer ato dele relatado na Bíblia, vem mostrando para a gente humildade, amor, servidão, né? Servir as pessoas. Então é exatamente assim, muito incrível. Esse relato está lá em Marcos, né? Capítulo 11, nos versos de 1 a 11. Nós não vamos ler todos porque é um texto grande, mas você pode ler aí na sua casa, buscar Marcos, que é capítulo 11, dos versos de 1 a 11. Marcos, olha que interessante. Marcos está onde na Bíblia? No Novo Testamento. E aí é incrível como a Bíblia, ela mesma se afirma. A própria Bíblia se confirma. Por quê? Nós percebemos que lá em Zacarias, 500 anos antes, o profeta já havia ali feito essa previsão, né? De que o rei, o Messias, viria assim, né? Nessa forma. Então aí a gente percebe que é o Novo Testamento confirmando o Antigo Testamento. Completando o outro, né? E isso mostra, né, que a Bíblia, ela é sempre atualizada. Sim. Né? Sempre. Uma coisa interessante aqui, né? Aqui fala, né, que a multidão, ela gritava, Hosana, Hosana, que significa salva-nos agora. E a multidão gritava isso, mas uma coisa muito interessante que nós pudemos observar é o quê? Os grandes líderes religiosos daquela época, eles fizeram um pouco caso de Jesus. A multidão, o povo, né, estavam ali clamando e gritando, Hosana, Hosana, mas os líderes, eles fizeram um desdém ali com ele, né? Você vê que mais depois o significado acabou ficando louvado seja Deus, Louvado né? seja Então Deus. eles estavam ali louvando a Deus. E aí lá no finalzinho aqui do domingo traz mais uma coisa aqui muito interessante. Jesus, antes, ele havia feito ali alguns milagres. E qual era o pedido de Jesus? Fica quietinho. Fiquem quietos, não conta, porque isso traria ali algum problema político, uma perseguição e tudo mais, porque as pessoas achavam que o reino de Jesus seria estabelecido aqui na terra. Então, isso traria ali algumas complicações. Só que agora, Jesus entra daquela forma, então fica muito claro para todos ali, né? Foi totalmente diferente do que o que ele havia dito ali antes, né? Que era para ficar quieto, né? Então aqui diz assim, ó, antes Jesus havia pedido que guardasse um segredo, mas agora ele entrou abertamente em Jerusalém numa ação simbólica ligada à realeza. É isso mesmo. Aqui, eu acho que assim, que nem você falou, que antes, nos milagres, eu acho que não seria o momento ideal, talvez, para ele mostrar para as pessoas quem ele era. Mas que nem quando a gente já comentou aqui, quando ele entra mostrando para todos quem ele é, não fica dúvida de quem é Jesus. E como a Vanessa falou, muitos religiosos, no ditado de hoje, torceram o nariz. Por quê? Né? Eles não esperavam dessa forma, talvez, algumas pessoas, né? E assim, aqui no finalzinho da lição de domingo, fala aqui, né? Sentar-se em um jumentinho transmite a ideia de humildade. E por que essa característica é importante dos cristãos? Diante da cruz, do que nós devemos nos orgulhar? Aí, isso só me faz lembrar de uma coisa, daquele verso da Bíblia, né? Que os humilhados serão exaltados. Eu tenho uma tia que ela sempre fala assim, se eu não vim nesse mundo para servir, eu não sirvo para estar nesse mundo.
E nós nos humilharmos é nós servirmos, é nós fazermos o bem ao próximo. Eu não digo humilhar no sentido De vexame. de vexame, exatamente, mas se humilhar no sentido de se ajudar, se permitir, conviver entre os irmãos ali, né? Reconhecer a nossa Reconhecer. pequenez, né? De que nós Exato. somos plenamente sustentados por Deus, que nós não somos nada, né? Sem Deus. Então, esse é o sentido de humilhar-se ali, é de servir realmente, né? Ao nosso próximo. É isso mesmo. Algo mais que nós poderíamos falar sobre o domingo? Ou podemos... Tem mais algum comentário? Vamos à segunda. Podemos ir para a segunda. Vamos para a segunda, então. Segunda-feira tem o título de Uma Árvore Amaldiçoada e um Templo Purificado. Agora imagina, aconteceu tudo isso, Jesus fez essa entrada triunfal e agora na manhã seguinte, vindo de Betânia, ali cerca de a nossa lição aqui, o nosso guia de estudos, né? Diz o seguinte, ali apenas a 3 quilômetros de Jerusalém, Jesus teve fome. Jesus era plenamente humano, 100% humano também, sentia as mesmas necessidades, né? Que nós. E aí Jesus teve fome. E de acordo com a lei ali, antigamente, podia se pegar ali um fruto para se alimentar. A pessoa estava com fome, ela podia se alimentar ali da árvore ali do vizinho, né, e pegar os seus frutos e comer. Então Jesus agora ele avista uma árvore que é uma figueira. E aí aquela árvore bonita, frondosa, sabe? Eu imagino aquelas folhas verdinhas, muito chamativa. E aí Jesus então vai até essa árvore. E o que acontece? Não tem nada. Não tem fruto. Não tem frutos. E aí Jesus fala uma frase muito interessante, intrigante, né? Diz assim, marcante, estranha, atípica para Jesus. Jesus disse que agora ninguém mais comeria dos frutos daquela árvore. Então, essa árvore representava algo. Sim. Sandra, na questão da árvore, eu acredito muito que essa árvore represente, vamos dizer, a nós, né? Porque hoje, infelizmente, o que aparenta em alguns lugares são igrejas bonitas, pessoas bonitas, frondosas, belas à vista. Mas quando nós chegamos perto para conhecer os seus frutos, é que nem a árvore, não tem fruto, né? E é muito triste quando a gente chega numa situação dessa, porque, infelizmente, muitas pessoas hoje vão até essa árvore esperando ter o fruto e acabam sendo enganadas, né? Infelizmente. Ou até nós mesmos, né? Podemos ser essa árvore que tem uma aparência de cristã, né? Que vai bonitinha para a igreja com a Bíblia embaixo do braço, mas que não produz nenhum fruto. É só uma aparência, né? E aí não traz os frutos, ou seja, não tem a humildade, não alcança a ninguém, não age como Jesus gostaria, né? Que nós agíssemos. Muito em prol do eu, trabalha muito em prol do eu, de repente estuda bastante a Bíblia, não para ter essa intimidade, essa comunhão com Deus, mas sim mostrar para os outros que têm um conhecimento a mais. Então, tem muita lição, né, Vanessa, para a gente tirar dessa árvore frondosa aqui. E é que Jesus é categórico, ele diz que então essa árvore vai ser, cortada, né? Essa é uma árvore que não dá frutos, né? Vive de aparência. Então, que a gente não seja esse cristão que vive de aparência, que mostra muito, mas que no fundo tem um versículo que diz que não passa de sepulcro caiado, né? Muito bonito por fora, mas por dentro, Vazio. né? Vazio. Então, que a gente não seja essa figueira aí, né? Bonita, mas que não produz frutos, né, Vanessa? É isso mesmo. E aí depois ele nos leva aqui para a história, né, que quando Jesus entrou no templo, e aí estavam lá os mercadores fazendo uma verdadeira algazarra Mercado, ali, né, ali de vendas, né? E aí Jesus ficou nervoso ali, e aí ele falou, a minha casa é casa de oração, não é uma casa, né, para vender e tal. E aí eu queria ler só aqui o comentário, que está aqui no final da lição de auxiliar, que fala assim, que os mercadores, eles exigiam preços exorbitantes pelos animais vendidos e dividiam o lucro com os sacerdotes e líderes, que enriqueciam à custa do povo. Então, assim,
era a própria figueira que não produzia frutos, não é verdade? Aqueles líderes, eles estavam ali, mas eles não estavam preocupados com a espiritualidade do povo. Eles estavam ali vendendo as coisas para o sacrifício, mas em nenhum momento eles estavam preocupados se aquela pessoa estava ali para se salvar, se não estava, eles estavam preocupados com o lucro deles. Qual era o intuito? Qual que era o intuito? Enriquecimento, e não realmente fazer com que aquela pessoa se arrependesse através dos seus pecados ali, né? E não cometessem mais. Eles estavam pensando Em si. em si. É o eu novamente. E infelizmente, né, Sandra, no mundo que a gente vive, infelizmente a gente vê muito isso, né? A igreja, a palavra de Deus sendo comercializada, né? Infelizmente muitas igrejas aí a gente vê na internet vendendo camisa, vendendo um monte de coisa e infelizmente as pessoas às vezes compram esses objetos, pano, o que seja, achando que vai receber uma bênção através daquilo, né? Porque vão igual Jesus, né? Através do fruto, e aí chega lá, Não tem o fruto. não tem o fruto. Vê aquela aparência, né? E aí Jesus também, mais uma vez, é muito enfático. E aí eu não sei vocês, mas eu fico imaginando essa cena. Jesus que é amor, né? Extremamente nervoso, jogando tudo pro chão, tirando daqui e chamando eles de covil de ladrões. Ele mexeu com gente alta, líderes poderosos ali, né? Então ali a gente vê, então Jesus muito bravo, né? Aí no finalzinho da lição aqui, eu não sei se vocês viram, mas que coisas em sua vida você precisa que Jesus purifique? Como isso pode acontecer? É uma pergunta que eu não posso responder, eu posso responder sobre mim. Mas e você que está nos assistindo agora? Que você possa meditar, né? Existem áreas da nossa vida que a gente precisa fazer como Jesus fez, sabe? Assim, radical. Tira, joga e purifica. Jesus queria purificar ali o templo, né? Então a gente também precisa fazer esses cortes aí radicais, né, Celso? Sim, e lembrando que na palavra de Deus fala que nós somos o templo do Espírito Santo, né? Exatamente. Se a gente não buscar purificar o nosso corpo para que Deus habite em nós, o que será de nós? Exatamente. Né? E quando a gente fala em purificar, às vezes a gente pensa que é uma questão só alimentar, né? Ou um Não, ritual, um alguma ritual, coisa, alguma né? coisa assim. Não, tem tanta coisa que, né, que nos deixa imundo, né, que nos afasta do Senhor. Além, é claro, da a questão alimentar, mas também tem aquilo que nossos olhos veem, que nossos olhos são o quê? A entrada, né, para tudo. Então, assim, o que eu tenho assistido, o que eu tenho ouvido, o que eu tenho contemplado, né, aquilo é bom. Jesus gostaria que eu estivesse assistindo, Jesus assistiria. E aí, esses dias, eu ouvi um pastor que eu gosto muito de assistir ali os sermãos dele, pastor Josanã, comentando que uma irmãzinha chegou nele e falou assim, eu gosto muito de um filme, mas eu não sei se eu deveria estar assistindo esse filme, né? E ele pegou e falou assim, irmã, é muito simples. A senhora assiste ele e a senhora vê. A senhora acha que eu poderia passar ele aqui na igreja? Se eu puder passar ele aqui na igreja, é sinal de que a senhora pode assistir o filme. Mas se eu não puder, então a senhora já sabe qual é a resposta. Então, às vezes, é através de um filme, né, que a gente está aí se afastando do Senhor. Então, que a gente possa pedir a Deus, refletir. Às vezes não é fácil, porque nós temos aí pecados, né, que são acariciados, pecados aí que vêm conosco há muito tempo. E talvez até a gente nem perceba que está nos afastando do Senhor, mas que a gente possa orar e pedir a Deus sabedoria para nos aproximarmos cada vez mais de Deus, né? De purificar realmente o nosso templo do Espírito Santo, que somos nós mesmos, né? Vamos passar aqui para a terça, então. Eu comentei aqui, Jesus mexeu ali com gente poderosa. E aí agora, no dia seguinte, você acha que eles iam deixar barato? De forma alguma. alguma. E aí, então, agora eles chegaram para Jesus e simplesmente fizeram uma afronta. Quem que você pensa que você é para fazer? Estou fazendo aqui na minha versão. Quem você pensa que é para fazer o que você fez ontem lá no templo? Sim. Agora, Jesus está ali como que eu vou dizer? Encurralado ali, né? Jesus está ali numa situação que ele, se ele desse uma resposta
Ali ele poderia se comprometer. E Jesus, é óbvio, Jesus é o mestre dos mestres, é o rei. Jesus pensou e falou assim, eu respondo. Se vocês me responderem sobre João Batista, Sim. se ele batizava em nome de Deus ou em nome dos homens, então eu respondo para vocês. E o que eles fizeram? Ficaram quietos, né? Ficaram quietos, por quê? Pode... Por quê? Porque eles sabiam que se eles dissessem que o batismo de João Batista era por causa dos homens, o povo ficaria revoltado. Se era por causa de Deus, ele saberia que eles não acreditariam nele. Então, eles não responderam, eles fingiram ali, eles mentiram e fingiram que não sabiam. E o que Jesus fez? Por que eles não sustentaram, né? Por que eles não foram aí? Exato. Eles também falaram, sabe de uma coisa? Nós não sabemos. E a gente faz muito isso, né? Quando às vezes a gente somos confrontados com alguma coisa que a gente não sabe, a gente fala, ah, não sei. Mas às vezes lá no fundo a gente sabe qual é a resposta, né? Mas a gente só não, como eu posso dizer? Não quer se comprometer, né? Não queremos nos Isso. comprometer. É isso mesmo. Eu acho que uma das coisas que tem acontecido muito é nós querermos ser o politicamente correto. E aí a gente está num meio que a gente não quer se comprometer nem de um lado nem do outro e a gente é politicamente correto, né? É um perigo para o cristão ser politicamente correto, porque é uma palavra até pesada, mas o politicamente correto, ele é um covarde. Sim. Porque ele não quer assumir exatamente aquilo que ele deveria, né? A postura ou se comprometer de um lado ou de outro. E Jesus, ele no começo do seu ministério, que nem foi falado aqui, né? Quando ele estava curando as pessoas, ele pediu para que não fosse falado, não fosse anunciado. Mas quando chegou o momento dele confrontar, ele confrontou, né? Não, como é dito, né? Ele não se acovardou. Ele falou aquilo que precisava ser falado, né? Eu vou ler esse texto, porque eu acho que esse texto vai falar muito. É um pouquinho longo, mas a gente vai ler. A gente tem um tempinho, eu vou ler. Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12, o verso de 1 em diante. No meio dessa história, desse confronto aí, o que vocês me dizem, quem eu sou, Jesus começa a contar ali uma parábola. A parábola é o seguinte: depois passou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de cerca, construiu um lugar para transformar em uvas e em vinho. Edificou uma guarita, arrendou a uns lavradores e se ausentou do país. No tempo de colheita, enviou-se um servo aos lavradores para que recebesse deles a sua parte. E eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo, lhes enviou outro servo, e ele lhes bateram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhe enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda seu filho amado. E este lhes enviou por fim, dizendo, respeitarão a meu filho. Ou seja, o dono ali da terra falou, bom, mataram os meus servos, agora eu vou mandar o meu filho, porque o meu filho eles vão respeitar. Mas os tais lavradores disseram entre si, este é o herdeiro. Vamos então matar, e a herança será o quê? Nossa. E agarrando-o, mataram-no e atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá exterminar aqueles lavradores e passará a vinha a outros? Ainda não lestes em Salmo 118, 22 até o 23? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra a angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuraram prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferia esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. De quem Jesus estava falando aqui? Dos líderes, né? Estava falando para os líderes e era um paralelo com ele mesmo, né? Com o próprio Jesus. E eles entenderam. Sim. Eles entenderam, não quiseram ali, né, debater, diz que eles desistiram então, e aí agora eles se retiraram, né? E Jesus ali, ele tentou dar uma chance a eles, né? Mostrar para eles, filho, olha, acorda, o que você está fazendo, né?
Vocês estão Mas fazendo mesmo isso assim eles, comigo, né? exato, mas mesmo assim eles se negaram, né, a entender, a ter aquele entendimento, né? Aqui no comentário eu gostaria de ler uma parte que fala assim, Ellen White diz, né, lá no livro Desejada de Todas as Nações, na página 36, fala assim: os próprios sacerdotes que ministravam no templo haviam perdido de vista o significado do serviço que desempenhavam. Deixaram de olhar para além do símbolo aquilo que ele significava. Apresentando as ofertas sacrificais, eram como autores em um palco. As ordenanças indicadas pelo próprio Deus tinham se tornado o meio de cegar a mente e endurecer o coração. E Deus não poderia fazer mais nada pelo ser humano por intermédio desses agentes. Todo o sistema devia ser banido. Ou seja, eles já estavam com o coração endurecido ali, né? Eles já não adiantava mais. E ali Jesus ainda tentou falar: vocês estão indo pelo caminho errado. Acorda, olha, presta atenção, vocês estão vendo? Mas não surtiu efeito. Isso só fez com que eles se irassem ainda mais, né? Ainda mais. Eles entenderam, né, que era com eles, mas eles não tiveram ali a atitude de arrepender, né? Arrependimento, Coração isso mesmo. duro. E aí a gente precisa entender que eu e você fazemos o mesmo. Quando nós rejeitamos o sacrifício de Jesus, quando nós deixamos as coisas deste mundo ocupar um lugar que deveria ser de Deus. Cada vez que eu rejeito a mensagem, um chamado de Deus para a minha vida, eu rejeito aquilo que a palavra de Deus tem falado para mim, que é o melhor para a minha vida, eu estou fazendo o mesmo. Eu estou matando mais uma vez o Filho de Deus. E infelizmente a gente faz isso inconscientemente porque está no nosso, dentro da gente, né? Que nem você falou, a gente rejeita. Mas são coisas assim, às vezes explícitas? Não. Às vezes, quando a gente levanta de manhã sem estudar a palavra de Deus, a gente praticamente rejeita Deus naquele momento, durante o dia, né? Porque se a gente levanta e, em primeiro lugar, não busca Deus na nossa vida, o que será de nós durante o dia? No decorrer do dia, a gente, às vezes, vai lembrar de parar para orar ou para agradecer. É muito difícil, né? A vida hoje em dia é muito corrida. E se a gente já não começa buscando a Deus em primeiro lugar, na parte da manhã, durante o dia, dificilmente a gente vai buscar a Deus. Eu falei aqui que eles fizeram ali uma afronta, né? Perguntando para Jesus, quem você pensa que é? Sabe, eu faço a mesma coisa quando eu faço alguma coisa que Deus está dizendo aqui na sua palavra que não é para eu fazer. E eu vou lá e faço. Eu estou dizendo para Jesus, quem você pensa que é para me dizer que eu não devo fazer? Entende? Então, assim, nós às vezes fazemos as coisas até sem pensar, mas quando a gente começa a ter a oportunidade de ter esse entendimento, não rejeite. Nós não vamos estar mais na ignorância, né? Como diz, né? Às vezes a gente faz isso sem pensar. Quando você rejeita estudar a Bíblia, quando você rejeita fazer uma oração, agradecer a Deus por você estar com vida, com saúde, por você ter um trabalho. Na maioria das vezes a gente levanta reclamando porque tem que levantar cedo para ir trabalhar. Eu queria ficar mais em casa. Mas e quantas pessoas queriam estar no nosso lugar? E tantas outras coisas. Então, a gente precisa parar para olhar o nosso comportamento, a nossa vida diária, a nossa comunhão, as oportunidades que nós estamos deixando para trás de ter mais comunhão com Deus, de nos aproximarmos, né? Está aqui dois representantes do Clube de Desbravadores. Vivemos num mundo aqui tão difícil para se criar filhos hoje. E aí nós temos aqui a oportunidade de ter os filhos dentro de um clube de desbravadores que vai auxiliar tanto teu filho, tanto espiritualmente, como fisicamente, emocionalmente. Então, assim, Deus coloca para nós aí as portas, Ele abre portas para a gente. A gente precisa enxergar e, né, deixar Jesus entrar. Eis que estou à porta e bato, né? Então, deixa Jesus entrar na sua vida. Dá tempo ainda. Quanto tempo? Eu não sei. Então, tem que ser agora a hora da virada. Ok? Tem mais alguma coisa aqui para a gente falar da terça? Vamos para a quarta. Podemos ir para a quarta, Vamos né? para a quarta, então. Falamos aqui agora, então, né, que eles ficaram ali irados, né, ficaram ali, entenderam, opa, isso foi com a gente, mesmo assim eles continuaram ali, então, o seu intuito de pegar Jesus. E aí, então, agora eles
fizeram uma outra pergunta para Jesus. Foram embora, né? Mas eles queriam apanhar, aqui diz assim, ó, os líderes estavam tentando apanhar Jesus em algo que pudesse usar para condená-lo. E existia algo ali que podia colocar Jesus numa enrascada, que era não pagar impostos, né, Celso? Porque Sim. poderia ser considerado ali como uma rebelião contra o governo romano, uma ofensa grave. E aí agora, então, eles falam, o senhor que é justo, né, que é tão correto, é reto, o que o senhor diz? Nós devemos pagar, né, esses impostos aqui para Roma, para César? E aí qual foi a resposta de Jesus? Dai a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Que é de Deus. Pediu uma moeda, né? Sim, olhou, viu, falou assim, o que que tá, de quem que é a figura, né, a escrita? Se é dele, dá para ele. E o que é de Deus, Dá é pra de Deus. Deus. Nós não devemos misturar as coisas, né? Exatamente. E aqui fala, né, na lição de quarta, deveres terrenos. Deus estipulou aqui os nossos deveres. Uma das coisas que fala que é citado, que nós temos que respeitar a autoridade da terra, né? Infelizmente, por mais que ela seja corrupta, nós não devemos aceitar. Devemos denunciar e tudo mais. Mas nós temos que fazer a nossa parte, né? Até o limite onde não ultrapassa os limites de Deus. A gente tem que cumprir com os nossos deveres de Sim. cidadão. A gente paga muito imposto? Pagamos, mas nós temos que pagar porque a lei diz isso. Então, o cristão, aí já vem mais uma lição para nós como cristão. Nós devemos ser honestos. Honestos, fazer aquilo que, né, o governo tem pedido para que a gente faça, contanto que isso não venha ferir os nossos princípios com Deus, né? Sim. E nos 10 mandamentos fala, né? Não roubarás. Se a gente não paga os nossos tributos ou não cumprimos os nossos deveres, vamos dizer assim, na questão financeira, nós estamos quebrando o mandamento de Deus, né? Deus já deixou explícito ali. Jesus era muito didático, né? E ele sempre tinha a resposta correta para dar. Então, a gente como cristão, a gente tem também esse papel de sermos íntegros, corretos, né? Ser pessoas responsáveis, então, com os nossos, com o governo, com aquilo que nós temos que estar em dia, pagar, né? Nossos pagamentos aí. Sabe, Sandra, uma vez, lá na cidade que eu estava, entrou-se em discussão a questão do desfile dos desbravadores. Por que desbravador desfilar na cidade? É bonito, a gente mostra o nosso trabalho, a gente divulga a igreja, é interessante, mas e desfilar no sábado? Aí nos treinamentos falaram assim, mas e aí, a gente vai desfilar no sábado, não vai? E aí eu lembro que o pastor entrou e ele falou assim, não, a gente não se curva a bandeira no sábado. Mas nós vamos deixar de exercer nossa cidadania? Aí entra aqui uma parte da lição que fala assim, ó, Jesus declarou que uma vez que estavam vivendo debaixo do poder romano, deviam prestar-lhe o apoio que lhes exigia, no que não estivesse em oposição a um dever mais elevado. Exatamente. Embora pacificamente sujeitos à lei da terra, deveriam primeiramente ser leais a Deus. É claro que a lei de Deus não vai nos fazer infringir uma lei terrena, igual nós falamos aqui sobre pagar impostos, sobre agir corretamente. Porém, em primeiro lugar vem a lei de Deus. E era isso que Jesus estava falando. O que é de Deus é de Deus, o que é de César é de César. Exatamente. E a palavra de Deus é assim, ela nos ensina sobre tudo. Tem dica para tudo, família, financeiro. Aqui é o nosso manual de sobrevivência, com certeza. Houve mais uma controvérsia aí, agora sobre a ressurreição dos mortos. E aí, mais uma vez, eles não desistiam, né? E aí agora o exemplo foi, naquele tempo era assim, se uma mulher ficasse viúva e ela não tivesse filhos, o irmão ali da pessoa que faleceu teria que casar com ela, casaria com ela, que assim as propriedades permaneceriam na família. E eles foram ali colocando suposições. E aí ele morreu, o irmão casou, não teve filho, o outro casou, morreu também, não teve filho. Foram ali 7 maridos, eles dando aí suposições, fazendo suposições, e falando, e aí, Senhor, mas e aí, depois no céu, de quem é a esposa? Porque se ela teve 7 maridos, né? E aí Jesus também responde ali, né? Em 2 etapas a resposta dele. Primeiro ele se refere ali às Escrituras e ao poder de Deus, onde ele descreve o poder de Deus na ressurreição e indica que não haverá casamento no céu.
Segundo, defendeu a doutrina da ressurreição, citando Êxodo, capítulo 3, de 1 a 22. Você pode ler em casa depois. Em que o Senhor declara que é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Que ele é, e não que ele era, foi, né? Ou seja, isso significa que eles serão ressuscitados, pois o Criador é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que estão por enquanto como? Mortos, descansando, mas que ressurgirão. Ou seja, né, eles não acreditavam na ressurreição, né? E aí, então, por isso eles estavam tentando mais uma vez aqui pegar Jesus. E é importante a gente lembrar sempre disso, né? Deus, ele é Deus dos vivos, não dos mortos, né? Porque se ele fosse, vamos dizer assim, ele não é, mas se ele fosse Deus dos mortos, ele teria necessidade de enviar o seu filho à terra para que nós tivéssemos uma oportunidade de ser ressuscitados? Não teria necessidade, né? Mas Deus quebra isso mostrando que nós somos filhos dele e que ele veio para nos dar uma vida em abundância no céu. Lembrando que a nossa maior vitória não é o que está acontecendo conosco aqui hoje, a nossa vida terrena, mas é nós alcançarmos a vida eterna, né? Mesmo que nós venhamos a morrer aqui. Abraão, Isaque e Jacó foram grandes homens aqui, né? Mas eles não estão mais vivos, mas eles vão ressurgir, como disse aqui a lição, né? E nós devemos fazer a nossa parte para que nós também tenhamos aí a vida eterna, né? Eu não lembro, desculpa, eu não lembro onde eu ouvi essa frase que fala assim: morrer sem Deus é nada, morrer com Deus é lucro. Exatamente. Ou seja, a gente pode passar por dificuldades e chegar até morrer, mas se morrermos em prol de Deus, é lucro. É lucro. Por isso que o desbravador tem uma frase muito legal. O desbravador, ele não morre. O desbravador, ele acampa no cemitério, porque ele fica esperando a volta de Jesus. Amém, muito bacana. Tá vendo aí? Você vai tendo umas pitadinhas aí do que é o Clube dos Bravadores, viu, gente? Para aumentar a curiosidade aí de quem ainda não conhece o clube. Quinta-feira. O nosso tempo vai esgotando, é uma pena, porque a gente falaria aqui muito mais coisas ainda sobre esses assuntos, mas quinta-feira, o maior mandamento. Agora, aqui no capítulo de Marcos, no capítulo 12, no verso de 28 a 34, aparece um escriba. Quem que eram os escribas? Eram os doutores ali na lei, né? Eles eram muito instruídos, especialistas ali na lei, na Torá. Então, ele tinha muito conhecimento. Normalmente, eles eram ali contra Jesus. Eles estavam fazendo perguntas para colocá-lo em situações difíceis. Mas eu achei muito bacana que diz o seguinte na pergunta aqui no nosso guia. Que pergunta profunda fez o amigável escriba? Esse escriba tinha algo de diferente. Ele tinha algo diferente. Jesus enxergou, a gente vai entender um pouquinho mais aqui para frente. E que resposta Jesus deu a ele? Agora ele faz uma pergunta para Jesus. Jesus, qual que é o maior mandamento? Será que Jesus veio aqui para abolir os mandamentos? E aí, qual foi a resposta de Jesus? Qual é o maior mandamento? Jesus respondeu para ele, né? Ame a Deus acima de tudo e ainda deu um bônus para ele, né? E ame ao próximo como a si mesmo. Como a si mesmo. Isso se resume em todo o mandamento de Deus, né? Se a gente ama a Deus acima de tudo, se a gente coloca Deus acima de tudo, é óbvio que a gente vai fazer a vontade dele. Por mais que nós sejamos pecadores, que às vezes a gente cai em tentação, a gente erra, mas a gente vai se preocupar em agradar a Deus e em fazer o que ele nos pediu. E aí entra também, nós vamos amar o nosso próximo. Como eu falei aqui, nós vamos servir. Mas é fácil amar o próximo? Não. É fácil a gente amar aquele que convive comigo, aquele que a gente se dá bem na igreja, aquele que a gente se vê no trabalho, que a gente está risada. Mas e aquele que te fez mal? É fácil? Não. A gente estava vindo aqui, eu perguntei para o Celso. Eu falei, Celso, você já orou por alguém que te fez mal? É difícil, eu já orei. O Celso falou que ele já orou também. É difícil, porque a gente se sente meio hipócrita, porque eu estou chateada com aquela pessoa, mas é aquela coisa... Mas é isso que Jesus quer, a nossa humildade. Sabe o que eu falo? Tem que ser sincero. Falar, Jesus, eu não queria estar orando pela Vanessa. Ela me irritou profundamente hoje. Mas eu estou orando. Seja sincero. Mas o Senhor me disse que eu preciso amar a Vanessa. Eu preciso amar o Celso. Então, me ajuda, porque eu não queria, mas eu preciso. Então, seja sincero. Acho que a melhor forma de orar a Deus é você ser sincero. De falar com Deus é ser sincero, né, Celso, nos sentimentos? Sim.
E nesses dois casos, ele há um sentimento, né? Quando é o nosso próximo, por exemplo, mãe, pai, tio, primo, é um sentimento de amor. Quando é uma pessoa que te faz mal, você tem um sentimento de raiva. Mas se a gente parar para pensar, às vezes, eu vou trazer isso para o cotidiano da gente, a gente tromba com muitas pessoas, por exemplo, aquelas pessoas que moram em rua, na rua, né? Nós não temos, vamos dizer assim, um sentimento nem de raiva, nem de amor. Mas Deus olha para essa pessoa com amor. Esse também é um próximo, né? Eu já tive muitas oportunidades na cidade onde a gente morava de distribuir, a gente fazia marmitas e entregava para as pessoas moradoras de rua. E você vê no rosto da pessoa, ela fala assim, obrigado pela comida, porque eu ia dormir com fome. Isso mexe muito comigo, né? Porque é difícil, é difícil. A gente se emociona de ver, né? O Celso agora se emocionando, lembrando disso. Gente, quando você faz bem para alguém, sabe quem é a pessoa que mais ganha? É nós mesmos, somos nós mesmos, né? A alegria de proporcionar um bem-estar, algo para alguém, é algo assim que não tem como pagar, não tem valor, né? É algo incomensurável, assim, né? E que a gente tem esse sentimento de amar o nosso próximo, de fazer bem às pessoas, de enxergar, às vezes, alguém que está do seu lado, que está aí na sua casa, que está aí com você na sua igreja, aqui na nossa igreja, de repente, também, né? Porque às vezes a gente não enxerga, mas a gente precisa amar. E Jesus é muito claro, se eu não amar o meu próximo, tudo aquilo que está preparado para mim, para você, vai cair por terra. Nós não vamos herdar. Não vamos herdar se eu não amar o meu próximo. Então, é complicado, é difícil? É, porque nossa natureza pecaminosa, ela insiste em sermos arrogantes, sermos vaidosos, e aí então entramos nesse conflito, mas que a gente ore pedindo a Deus para que nos dê humildade, sabedoria para, né, reconhecermos aí que nós precisamos um dos outros, precisamos amar uns aos outros aqui. E agora o mais bonito foi da pergunta e teve a resposta, e aí falando que o amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a força, e amar ao próximo, não está abolindo os outros mandamentos, porque se você faz essas duas coisas, você ama a Deus e ama o seu próximo, como a Vanessa disse, você vai cumprir os mandamentos de Deus, né? Porque faz parte amar a Deus, significa cumprir ali a lei de Deus, né? Agora vem uma resposta aqui, ó. Eu achei muito bacana como foi colocado aqui na lição. O escriba foi honesto, ele viu clareza e simplicidade na resposta de Jesus e a confirmou. Podemos imaginar o olhar de desconfiança dos outros líderes religiosos? Você imagina a hora que ele confirma ali com Jesus aquela resposta e aí os outros deviam ficar olhando ali para ele de uma forma meio... Não era para você fazer Não isso, era era para para você fazer, discordar. era para discordar. Vai, você é um dos nossos ou não é, né? E aí, nós diz assim, podemos imaginar o olhar de desconfiança dos outros líderes religiosos, uma vez que o escriba honesto disse que a resposta de Jesus era válida, algo que ninguém mais estava disposto a fazer. Só que aqui embaixo ele me diz uma outra coisa que me deixa preocupada, viu, Vanessa, viu, Celso? Porque diz assim, ó, mas Jesus viu que ele estava ali próximo do reino de Deus, dizendo que ele não estava longe do reino de Deus. Mas não estar longe não significa estar aonde? Dentro dele. Dentro. Eu, Sandra, posso não estar longe, mas eu posso não estar dentro. Continuando o que você leu, né? Fala assim, o escriba ainda precisava reconhecer quem era Jesus. Ou seja, nós precisamos reconhecer quem é Jesus na nossa vida. E ainda fala assim, e segui-lo. Isto é, dar um passo a mais de fé na nossa jornada, né? Que passo a mais a gente tem para dar? Qual é o passo que está faltando na nossa vida para nós estarmos no reino de Deus e não próximos do reino de Deus? Talvez o teu passo seja aceitar a Jesus como Salvador. Seja descer as águas e dizer publicamente para todos e para Deus que você aceita a Jesus como seu Salvador. Então, eu acho que cada um de nós temos algo
a acrescentar na nossa caminhada de fé e na nossa jornada, né, Celso, de fé. Sim, 1 ou 2 passos, não importa, mas que Exatamente. sigamos nesse caminho. Tem mais alguma coisa para nós falarmos sobre quinta? Ou a gente vai encerrando aqui a lição? A gente está terminando a nossa lição. Eu queria que vocês fizessem aqui umas considerações finais de algo que deixou, que vocês gostariam, assim, de falar mais uma vez, assim, ou de deixar mais Eu gostaria de deixar, frisado. então, aqui, ainda na lição de quinta, então, já fazendo o fechamento aqui da minha parte, na parte que fala assim, que você falou, né? Que ele não estava longe do reino de Deus, mas ele não estava dentro dele. Eu lembro quando eu era jovem, a gente costumava falar na igreja, fulano está quase salvo. Mas quase salvo é totalmente perdido. Porque não existe o quase. Então, nós temos que nos preparar a cada dia, né, Sandra? Exatamente. Como você falou aqui, né? O que está te impedindo de estar dentro do reino de Deus? O que te impede de estar salvo e não quase salvo? É uma coisa para nós refletirmos, né? Celso? Bom, eu gostaria de deixar, né, o verso para memorizar, que é uma das coisas que eu marcou, né? Que está lá em Marcos 11:25, como já foi lido aqui. E quando estiver orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe-o, para que o Pai de vocês também, que estás no céu, perdoe as vossas ofensas. Ou seja, temos que perdoar aqueles que nos ofendem, para que Deus também nos perdoe os nossos pecados. Somos pecadores, pecamos diariamente a todo momento. Então, como que a gente pode ter o perdão de Deus? Perdoando também aquelas pessoas que nos fazem mal, né? Amém. Eu acho que é uma lição que nos deixa muito reflexivos, pensativos. Eu quero agradecer muito a Vanessa e o Celso por estarem aqui representando o Clube de Desbravadores aqui da cidade de Catanduva. Se você estiver assistindo aí de fora de Catanduva, a gente vê alguns comentários que é de fora de Catanduva. Procure aí a Igreja Adventista na sua cidade, procure também o Clube de Desbravadores. E eu gostaria de finalizar essa lição com algo que está aqui na sexta-feira. Diz o seguinte: alguns que se consideram excelentes cristãos não compreendem o que significa o serviço a Deus. Seus planos e objetivos são agradar a si mesmos, agem sempre por si próprios. E um pouquinho mais abaixo diz assim: aqueles que dessa forma vivem para si são como a figueira. Lembra que nós falamos lá? Cheia de arrogância e sem frutos. E no final, a última frase aqui, esses comentários estão desejados de todas as nações. Diz o seguinte: ele diz que o pecador declarado é menos culpado do que aquele que diz servir a Deus, mas não produz fruto para a sua glória. Que essa frase possa ficar marcada nos nossos corações e que a partir de hoje nós possamos fazer uma reflexão sobre a nossa vida como cristão. As outras lições, algo que me marcou, as outras lições acabaram falando sobre negar a si mesmo. E mais uma vez a lição vem falando sobre isso. Cuidado com a vaidade, com o orgulho. Negue a si mesmo e você possa então brilhar por Jesus. Nós nos vemos na próxima lição. Até mais.